Olá, pessoal. Começa aqui o programa Especial Saúde, que foi criado para você, justamente levando informações que possam ajudá-lo, orientá-lo, em especial, nesses tempos de pandemia, e também em relação a outros assuntos importantes e também fundamentais para uma boa saúde. Hoje, mais uma vez, tenho o orgulho de receber aqui o professor Dr. Fábio de Abreu Alves. Ele que, como eu falei para você já, né, é um dentista, especialista em diagnósticos de doenças de boca, com mestrado e doutorado na área, responsável pelo serviço de estomatologia do Hospital AC Camargo e professor da disciplina de estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, mas, além de tudo isso, um ser humano incrível, um profissional, né, que se fundamenta não só pelo conhecimento, mas também pelo humanismo, né? Competência com qualidade. Tudo bem, doutor Fábio? Uma alegria tê-lo aqui mais uma vez no programa Especial Saúde. Tudo bem, Elias? Para mim aí é uma satisfação. Fico muito feliz aí com suas palavras, com sua apresentação. Na verdade, nós somos, né, amigos e é prazer e com os ouvintes, né, para a gente temas, né, de muita relevância e para todos, né, para toda a população. E olha, nessa apresentação eu nem aumento nem invento, viu? Fala a verdade. Então, É muita bondade. essa é a realidade. Doutor Fábio, antes da gente entrar hoje, né, num tema muito importante, né, relativo, né, a causas, né, de doenças ou infecções, depois você vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso, né, sexualmente transmissíveis, é importante a gente tratar um tema que você já tratou na sua primeira participação: pandemia e câncer de boca, né, que é a sua alta especialidade. As pessoas hoje já retomaram a rotina do atendimento médico, da busca pelos consultórios, pelos hospitais. Sim, isso a gente tem observado, né, um aumento no fluxo de pacientes, né, tanto no serviço aqui na Faculdade de Odontologia da USP, né, a procura pelo diagnóstico de doenças da boca, como no Camargo, né? Então, é possível a gente observar, sim, né, esse aumento, e acho que é importante, né, porque a gente sempre mencionou desde o início, né, o câncer não pode esperar. Então, se tiver qualquer problema que seja, né, uma possibilidade de ser um câncer, tem que ser procurar um serviço com bastante rapidez, né? O tempo é muito importante para a cura do paciente. E que bom que essa consciência, né, realmente recaiu agora sobre as pessoas que retomaram, né, suas consultas, os seus tratamentos e tudo mais, ou pelo menos estão no caminho para que isso possa acontecer, né, com 100% do caminho ideal, vamos dizer assim. Doutor Fábio, nós estávamos conversando um pouquinho antes da gravação e você fez o alerta, né, que de DST passou a se chamar agora, né, tem uma nova nomenclatura que é IST. Explica para a gente um pouco sobre essa mudança. Exatamente, Elias. Há alguns anos, né, o termo mais utilizado seria doenças sexualmente transmissíveis, né? E mais recentemente, né, um grupo de especialistas, né, na área de infecções achou mais adequado, né, usar o termo de infecções, já que sempre tem um agente que pode transmitir essa doença. Então, por isso, o termo infecções ele é mais apropriado do que o termo de doença, porque o paciente pode ter uma doença, só que, em geral, as doenças, né, elas não são transmissíveis. Então, simplesmente para a gente diferenciar, né, as infecções sexualmente transmissíveis, né, são aquelas que causadas por agentes, seja bacteriano, vírus, né, e que possam aí ser transmissíveis, né? Então, o termo infecção é mais apropriado nesse sentido. Entre essas infecções, quais que você relata? Bom, acredito que elas sejam adquiridas pelo sexo oral, né? E quais são essas infecções, então, doutor Fábio? Praticamente todas as infecções sexuais, né, se tiver o contágio
através do sexo oral, a gente pode ter uma manifestação bucal, né? Então, assim, todas têm a possibilidade, mas a gente observa com uma maior frequência, principalmente sífilis, né? Então, a gente tem uma quantidade, ou tem, né, recentemente, uma grande quantidade de pacientes, né, apresentando sífilis, né, com manifestação na boca. E aí também vale a pena a gente fazer uma consideração para o HPV, que é o vírus do papiloma humano, e esse vírus também é comum na região genital, né, e através do sexo oral pode chegar à cavidade oral. O que é muito importante, imagino que a gente vai poder explicar melhor aí no decorrer, são os subtipos desse HPV. Então, nós temos subtipos que são não oncológicos, vai ter simplesmente a infecção, né? E tem aqueles vírus, né, que além de infectar o indivíduo, ele pode estar mais associado com o desenvolvimento de câncer nesses indivíduos. Em relação já a esse tema que você trouxe tão importante, né, do HPV, quais seriam as formas de manifestação que ele se daria na área bucal? E também, doutor Fábio, ele é o maior causador do câncer de boca? Nós precisamos primeiro separar a boca em partes. Quando a gente fala de boca, a gente considera palato duro, que seria o céu da boca, para frente, né? A língua, assoalho, bochecha, gengiva. Então, é formada por esses sítios anatômicos. E a orofaringe, olha, amígdalas, a parte mais posterior seria a orofaringe, apesar de ter uma comunicação, está muito próxima da boca, né? Separa desta forma. E isso é muito importante, porque, em geral, o câncer associado ao HPV, ele acomete com mais frequência a orofaringe. Então, a região de palato mole, amígdalas e base de língua. Então, essa região, ela é altamente suscetível, né, ao HPV de alto risco. Os principais tipos são 16 e 18, e que estão relacionados com o câncer desta região. Na cavidade, na boca, vamos falar propriamente dita, né, que seria a parte da língua oral, bochechas, gengiva, palato duro, o câncer associado a HPV ele não é tão frequente, mas a gente vê com certa frequência lesões pelo HPV, mas não HPV de alto risco, são outros tipos de HPV, e aí eles desenvolvem lesões na forma de papilas, por isso ele tem esse nome de papiloma, né? A gente até associa um pouquinho ao aspecto da couve-flor. Então, aquelas lesões em língua, palato, lábios, bochechas, que tem esse aspecto de couve-flor, ele muito provavelmente está associado ao HPV, mas nem em geral não HPV de alto risco, mas sim, né, com uma possibilidade de ser uma infecção sexualmente transmissível. Nesse caso do HPV, do câncer pelo HPV, causado pelo HPV, doutor Fábio, ele tem um bom percentual de cura? Sim, essa também é uma boa pergunta, né? Se a gente comparar associado ao HPV com o câncer associado ao tabaco, né, a chance de cura no associado ao HPV é bem maior. Ele é um tipo de tumor que responde muito bem a quimio e radioterapia. Então, essa associação de radioterapia mais quimioterapia, né, para esse tipo de tumor, tem uma resposta muito boa. Importante também trazer isso, e sempre, né? O diagnóstico precoce, ele é o maior salvador sempre, né, doutor Fábio? Com certeza. Né? É muito relevante também, nos centros que fazem o tratamento, tentar fazer essa diferenciação. Se esse câncer de orofaringe está associado a HPV ou não. Isso é muito importante
para o tratamento do paciente. E a hepatite A, B, C, ela também pode ser transmitida, pode ser adquirida por algum contato bucal? A hepatite A, não, mas as hepatites B e C, elas são doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente pode ter aí uma participação importante, né? Só comentando aí, fazendo um pequeno parênteses, para a hepatite C, que ela é mais frequente adquirida através de contato com sangue contaminado, mas também pode ter uma transmissão sexual, né? A hepatite B, por sangue e também sexualmente transmissível, e a hepatite C, mais transmissível através do sangue contaminado, de pacientes contaminados. Em relação também, doutor Fábio, à herpes, né? Essa é talvez uma das mais complicadas infecções ou doenças que se possa adquirir, até em relação à cura? Herpes, assim, a gente separa, em geral, a família do vírus herpes, em geral, são 8, né? Esse vírus, ele é muito específico, ele tem uma afinidade, um tropismo para áreas neurais. Então, eles ficam, às vezes, alojados, né, em gânglios nervosos, e ali ele fica como se estivesse protegido, um lugar que o nosso organismo não consegue combater. Mas, uma importante diferenciação, essa herpes labial, e às vezes pode dar dentro da boca também, em geral é causada pelo vírus herpes. E herpes é causado por herpes. Então, eles são vírus parecidos, né? Doutor Fábio, nós tivemos uma interrupção pela qualidade da internet, então, por favor, retoma um pouquinho essa explicação do tipo de herpes que você estava explicando. Até foi vírus ou não? Oi, doutor Fábio. Você não está me escutando? É isso, agora cortou um pouco. Você estava explicando o tipo de herpes, aí cortou, aí não deu para entender, né? Então, se você quiser até retomar essa resposta, pode ser também. Certo. De vírus mais comuns, tipos HS, perilabial, aquelas lesões. Doutor Fábio, está cortando muito aí. Será que Eu acredito que sim. A minha aparentemente está normal. Vamos ver agora se voltou. Parece que agora retomou. Vamos ver. Vamos tentar de novo a resposta, então? Eu vou fazer de novo a pergunta, e aí aí você já embala na resposta, tá? Depois, né? Depois edita, depois a gente ajusta isso. Estando bem, todo um probleminha do lado aqui. Não entendi, doutor Fábio. Não entendi. Cortou também. Do lado, qualquer coisa. A internet está geral na faculdade. Não sei o que quer tentar nesse. Estava escutando. Está cortando muito. Não está completando as suas frases. Está com sinal ótimo. Aí está com sinal ótimo. Começa. Agora você está me ouvindo bem? Quando você fala, corta a tua... Quando você fala, corta a tua fala. Que estranho. Entra de novo. Vamos ter a gravação.
Então, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, só que eu preciso esperar um tempo para fazer a conversão dela, né? Tá. Uns 3, 4 minutos. Aí eu já te mando um novo link. Ou, né? Ou só se você sair e retornar. E eu te aguardo aqui. Tá. Eu Então, saio vamos e fazer retorno. assim. Sai e retorna é melhor. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque aí fica mais fácil da gente retomar, né? Então, Ou vamos tá. lá. 3, 2, 1. E, doutor Fábio, em relação à herpes, né? Essa é a doença mais difícil, ou a infecção mais difícil de se buscar a cura? Herpes, a gente tem que saber que são 8 tipos de vírus da família herpes, né? Mas, e ele é um vírus esperto, porque ele é um vírus que fica alojado em algum gânglio nervoso. Então, em um local que o nosso organismo não consegue combatê-lo totalmente. Mas a parte, assim, se eu posso falar uma coisa boa, é que é um vírus relativamente de, assim, as infecções causadas pelo vírus, principalmente herpes simples tipo 1 e 2, o herpes tipo simples 1, ele está relacionado com aquelas doenças perilabiais e dentro da boca. Então, ele tem uma afinidade para essa parte superior. E o herpes tipo 2 é que causa lesões na região genital. Então, como eu estava falando, apesar de não haver assim, uma cura totalmente, a gente não consegue eliminar esse vírus, mas as infecções causadas por eles não são infecções graves, né? A não ser que o paciente tenha uma imunossupressão muito importante, aí sim as infecções são relativamente graves, né? Mas num paciente que tem o seu sistema imunológico bem estabelecido, né? Então as infecções vão ser úlceras, né? Começam com pequenas bolinhas, né, vesículas, e aí se transformam em úlceras, tanto na região labial quanto na região genital, né? Então, pelo jeito, assim, mais do que nunca, há a recomendação, né, do preservativo, né, o oral, quer dizer, tanto para evitar a infecção entre, né, os órgãos genitais, como principalmente para que isso seja transmitido pela via oral. Então, essa é uma recomendação obrigatória, doutor Fábio? Sem dúvida, né? O uso do preservativo, né, o próprio nome já já é muito sugestivo, né? Ajuda a prevenir essas infecções sexualmente transmissíveis, né? Claro que sempre é bom a gente orientar, né, a conhecer o parceiro, né? Isso é muito importante. Não ter vários parceiros, né? Se possível, ou quer dizer, o mais desejável que tenha um parceiro fixo, e aí, né, certamente que não está correndo risco de ter essas infecções sexualmente transmissíveis. Geralmente se imagina do órgão genital para a boca, né? Agora, pode acontecer a situação inversa nessa transmissão? Com certeza o mais frequente, né, é uma infecção na região genital, né, e contaminar a cavidade oral. Mas, né, algumas infecções da boca, né, por exemplo, cândida, né, se o paciente tiver com uma cândida, né, que é causada por fungo, né, uma candidíase, e tiver o contato com a região genital, certamente que pode ter aí sim uma infecção inversa, né? Da boca para a região genital. E, doutor Fábio, em relação também a problemas, né, bucais, dentários, né, em relação a gengivites, cáries, isso aumenta a probabilidade de uma pessoa adquirir uma doença dessa? Ou uma infecção? Eu não saberia dados para falar assim com certeza, mas sem dúvida que uma boca saudável ela é protetora de infecções secundárias, né? Então, por exemplo, se um paciente tem uma gengivite, a gengiva fica ali mais aberta, fica sangrante, então ela fica assim muito mais suscetível a contrair uma determinada doença do que um paciente que tem aí a boca saudável, não tem feridas, que não tenha nada na cavidade oral, né? E também em relação a gente
firmar mais uma vez essa alteração que possa haver, doutor Fábio, em relação a essas ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Qual é a primeira transformação que a pessoa deve estar atenta, que pode ocorrer, já demonstrando um sintoma de que algo foi contraído? Também assim, é importante a gente tentar definir que tipo de alteração, né? Eu acho que depois a gente pode comentar um pouquinho sobre sífilis, porque sífilis é uma doença que realmente aumentou muito nos últimos anos, né? Mas, assim, vamos tentar pegar, assim, das mais frequentes. Então, assim, nas infecções virais, né, a gente tem HPV como sendo, assim, bastante relevância, né? E como eu falei anteriormente, na região da boca, na região mais anterior, né, que a gente chama de cavidade bucal, o aspecto de couve-flor é o mais importante. A gente vai ver papilomas, né, lesões que têm várias papilas, né, semelhante à couve-flor. Já na região de amígdalas, vai ser que seria assim, mais frequente aparecer o câncer, seria na forma de uma úlcera. Então, pode ter uma ferida nessa região que não cicatriza, né? Então, essa seria a manifestação mais comum por HPV. Herpes, também nós vamos ver feridas, tanto na região genital quanto na região perilabial e dentro da boca. E, por último, que eu havia comentado sobre sífilis, né? Então, sífilis, eu comecei a estudar, a me especializar na área de estomatologia, que é essa área de diagnóstico das doenças da boca, em 1998, né, que eu comecei. E logo no primeiro ano, nós tivemos um paciente com sífilis, né? Mas ficou muito tempo. Depois eu fui ver outros pacientes em 2010, né? E de 2010 até 2021, eu diria que mais algumas dezenas de pacientes, né? Ou seja, era uma infecção que estava praticamente estabilizada, né? Ou não vamos usar o termo extinto, mas estava com poucos casos, né? E nesses últimos 10, 15 anos, houve um recrudescimento dessa infecção. Então, eu diria que até que a gente está vendo muito mais pacientes com sífilis do que qualquer outra infecção, IST, né? E a sífilis, ela é muito curiosa, né? Tem algumas coisas muito curiosas sobre essa infecção. Ela pode aparecer nas 3 fases na boca, então, desde a sífilis primária, depois a sífilis secundária e depois a sífilis terciária pode acometer a cavidade oral. Então, a sífilis primária é aquele primeiro contato que uma pessoa tem com o indivíduo que tem sífilis. Então, naquele primeiro contato, se for na região genital, vai causar uma ferida chamada de cancro na região genital. Se for na cavidade oral, através do sexo oral, pode ter esse cancro na cavidade oral. Então, é a primeira infecção. Em geral, essa ferida desaparece, tanto da região genital ou da cavidade oral. Ela desaparece espontaneamente, sem qualquer tratamento. Depois, o indivíduo pode desenvolver a sífilis secundária. A sífilis secundária, normalmente, a infecção já vai ser... Ela vai poder pegar boca, pele, órgãos internos, né? E ele pode fazer um tratamento ou essa sífilis pode até desaparecer. Só que ela fica num período chamado de latente. E quando ela surge, né, por um paciente a pessoa pode estar debilitada, né, vem aí a sífilis terciária e assim de uma forma muito mais forte, né? E esse paciente pode vir a falecer até dessa sífilis terciária, né? Na boca, é muito comum a gente ver feridas, úlceras, né? Espalhadas por toda a boca, forma placas também, áreas vermelhas, e a sífilis é muito curioso, porque ela recebe também uma denominação de a grande imitadora, ou seja, eu falei algumas características que são as mais frequentes, mas ela pode simular até uma lesão por câncer.
ela tem várias apresentações clínicas, né? Então, ela recebe essa denominação aí de a grande imitadora das outras lesões. Muito importante essa explicação e esse alerta que você faz, principalmente em relação à sífilis. E, assim, na década de 90, sem dúvida alguma, né, uma doença que acometeu muitas pessoas, trouxe assim, um grande trauma, né, foi o HIV. O HIV também ele pode se manifestar pela boca, doutor Fábio? Essa também é uma excelente pergunta e um bom tópico aí para a gente poder instruir, né, discutir com todos, né? O HIV, a sua primeira manifestação de AIDS, quando o indivíduo começa a ter a doença chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, também pode começar a manifestar na boca. Então, isso aí é um alerta até para os dentistas, né, para os cirurgiões dentistas e outros profissionais da saúde, quando a gente percebe que o paciente começa a ter candidíase na boca, sem um fator aparente, isso aí é uma ótima possibilidade do paciente ter esse HIV positivo, ter já a SIDA, né, que a AIDS, né, a sigla em português seria SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Quando eu falo ótima, assim, eu quero dizer que é uma grande possibilidade, né? Então, por exemplo, um paciente nos procura no consultório e nós investigamos, ele não tem nenhuma, por exemplo, não tomou antibiótico, ele não é diabético e tem candidíase, a primeira suspeita que a gente tem que ter é que possa, né, esse paciente ser HIV positivo e começa a desenvolver uma doença chamada AIDS, né? Então, ele começa a ter já toda a sua imunossupressão acontecendo. E aí os micro-organismos oportunistas, né, no caso a Cândida, principalmente a Cândida albicans, começa a proliferar e começa a causar uma doença chamada de candidíase. Muito comum, às vezes, as crianças terem, né, até chama de sapinho, né, só para também orientar a população. Então, uma das primeiras manifestações é na cavidade oral, com a presença de Cândida de uma forma inespecífica. Esclarecimento que você traz, porque é uma doença que já não se fala ainda bem tanto, né, mas sem dúvida alguma que requer também muitos cuidados. Doutor Fábio, agora a gente já partindo, né, para uma linha de orientação para as pessoas, né, em relação a evitar, né, claro, bom, primeiro, qualquer orientação, qualquer mudança, né, num formato, qualquer observação de um fator novo na boca, o primeiro passo, consultar um profissional, acredito. Isso. Então, a gente vamos assim começar lá do princípio, né? Uma pessoa teve um contato com uma outra, não era conhecida, ou mesmo que seja conhecida, né? Começou a desenvolver, ou fez um sexo sem proteção, né? Começou a ter qualquer alteração, seja na boca ou na região genital. Se for na região genital, deve procurar um profissional específico, né? Um ginecologista, um urologista, né? Ou, se for na cavidade oral, procurar um estomatologista, um dentista, diagnóstico das doenças. Tanto para precoce dessa possível infecção e realizar o tratamento, e esse indivíduo ele não contaminar mais ninguém, né? A gente conseguir que essa doença seja estagnada nessa fase, né? Nesse indivíduo, né? E também, como a gente comentou, né, a possibilidade de ter aí até o desenvolvimento do câncer, né? Então, é fundamental que essa pessoa procure sim um profissional especialista nesses tipos de diagnóstico.
também, assim, o consumo, né, de alguns produtos em relação aos momentos de lazer ou mesmo ao vício, né, no caso das drogas, ou de lazer, como álcool, fumo, isso tudo também deixa a pessoa mais suscetível a essas infecções e doenças? Sem dúvida. A gente tem um sistema imunológico que é para combater tudo que é estranho ao nosso organismo. Então, se eu tenho um sistema imunológico forte, que consegue eliminar bactérias, vírus, né? Por isso, até justificando, por que tem algumas pessoas têm gripe e outras pessoas não têm, né? Às vezes em casa, olha, eu tenho gripe todo ano, minha esposa não tem gripe, né? E vice-versa, meu parceiro tem gripe, eu nunca tive gripe, né? É exatamente estar com esse sistema imunológico fortalecido. Então, é muito importante, né, ter os hábitos saudáveis, alimentação saudáveis, a prática de exercícios regulares, né, para deixar o nosso sistema de defesa fortalecido e, consequentemente, a gente fica menos suscetível a desenvolver qualquer infecção, né, qualquer doença, seja ela viral, a gente fortalecido. E mesmo que a gente adquira essa doença, o tratamento ou a cura espontânea, vamos falar assim, será muito mais rápido, né? Também justificando, por que certas pessoas têm gripe em 1, 2, 3 dias já está bem, e outras pessoas ficam aí, né, 10 dias, né, para conseguir estar totalmente livre aí dos sintomas, né? Então, ter, né, nosso corpo saudável, isso é fundamental, né? E aí, reforçando, né, a cavidade oral é muito importante, né? Ter uma boca saudável é fundamental. E, com certeza, né, Elias, beijar uma boca saudável, né, ter um contato com uma pessoa com um hálito, né, gostoso, né, é muito melhor, né, do que a gente está tendo aí contato com pessoas que têm aí uma saúde oral ruim. Tem Perfeitamente. toda a parte social, vamos dizer assim, toda a parte social. É a imagem, né? Sem dúvida alguma, né? Sim. Nós também somos, né, aquilo que nós mostramos, né? Nossa imagem é fundamental. Então, essa parte, né, da saúde bucal, sem dúvida alguma, da higienização bucal, também se torna fundamental. E, além disso, outros alertas que você já nos trouxe aqui, né? Que o ideal é a manutenção dos parceiros sexuais, o sexo seguro, com preservativos e tudo mais, né? Doutor Fábio, mais algum ponto que você gostaria de abordar, de alertar, de acrescentar aqui para a gente? Eu acho que a gente falou bastante coisa, assuntos muito importantes, principalmente agora nessa época de final de ano, de época de festas, né? Então, a gente está sempre aí atento, né, para que essas infecções aí não surjam, não aconteça aí com todos os nossos ouvintes, amigos, né? Todos aí que possam estar ouvindo aí. Eu espero que todos aí receberam muito bem essa orientação e que sempre estou à disposição aqui para participar desse programa. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Para nós também, e certamente um grande aprendizado para todos nós, tê-lo aqui contando um pouco, né, sobre essa área da estomatologia, essa área da odontologia tão importante e que, sem dúvida alguma, salva muitas vidas. Doutor Fábio, como mensagem final, queria deixar esse espaço também para você fazer suas últimas considerações e, principalmente, também, se a faculdade de odontologia na área de estomatologia é aberta na USP, no AC Camargo, enfim, né? Quem quiser encontrá-lo, procurá-lo, né? Ter você como estomatologista, que caminho percorrer? Aqui na faculdade, a gente tem uma clínica às quartas-feiras de manhã. Então, toda quarta-feira de manhã, nós dedicamos, né, ao diagnóstico e tratamento das doenças da boca. E no AC Camargo, nós temos aí todos os dias de atendimento, seja pacientes, acho que está um pouco de barulho aqui, mas sejam pacientes privados ou pacientes que têm plano de saúde, que tenha qualquer alteração na boca também, nós podemos, né, estar aí para poder avaliar
Se eventualmente tiver alguma dúvida, nós também estamos à disposição aí para tentar ajudar todos os nossos ouvintes aí. Muito bom. Dr. Fábio de Abreu Alves, ele que é dentista, especialista em diagnósticos de doenças de boca, com mestrado e doutorado na área de estomatologia, responsável pelo serviço desta cadeira do Hospital AC Camargo e professor da disciplina da Faculdade de Odontologia da USP. Olha, muito obrigado, doutor Fábio. O Especial Saúde está sempre aberto aqui, né, para trazer, né, essa riqueza de detalhes e de conteúdo e de informações que você nos passa. Muito obrigado, doutor Fábio. Um grande abraço, viu? Grande abraço, Elias. Tudo de bom e até a próxima. Com certeza. Esse, então, o doutor Fábio de Abreu Alves. Doutor Fábio Alves aqui conosco no programa Especial Saúde. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, porque aqui, você sabe, o Especial Saúde é feito para você. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.